Boa tarde, galera. Boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Educação. Sejam bem-vindos, né? Mais uma aula da nossa disciplina eletiva nas trilhas do Piauí, aqui com o professor Francisco Souza. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Boa tarde especial aí para Baixa Grande do Ribeiro 10 e 5, Cajueiro da Praia, Pimenteiras 6 e São João do Arraial 1, conectados aqui conosco, assistindo a nossa aula, além dos nossos queridos alunos que estão nos assistindo aí pelo YouTube, né? Nós temos uma galerinha que está sempre presente assistindo pelo YouTube, que é a galerinha aí de Isaías Coelho, né? Da Unidade Escolar Luiz Ubiraci. E aí, recentemente, nós observamos também a participação aí de uma galerinha de Betânia do Piauí, né? Que também estava assistindo aí via YouTube. Bem-vindos, galera! E aí, hoje o que nós vamos estudar, gente? Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao conteúdo de identidade cultural que nós iniciamos na sexta-feira passada, só que hoje nós vamos entrar na parte mais específica do Brasil, né, identidade cultural brasileira, né, aquelas características que nos identificam, né, que nos dão aquela ideia de pertencimento ao território brasileiro, ou seja, ao nosso país. Tranquilo? Lembrando que as nossas aulas, né, como vocês sabem, os nossos encontros ocorrem às terças-feiras e sextas-feiras, tá? Nós temos uma aula em uma aula na terça e uma aula na sexta-feira. Na quarta-feira é o nosso querido professor Assis Walter, né, que ministra as aulas aí da disciplina nas trilhas do Piauí, o professor o professor Assis, né? Trabalhando mais aquela parte física, natural do nosso estado, e eu, professor Francisco Souza, trabalhando mais a parte humanos, aspectos sociais, aspectos humanos, aspectos culturais do nosso estado. Tranquilo? Vamos partir para o nosso slide? Olha só, gente, como vocês podem observar, no nosso slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde nós podemos observar o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a disciplina, nossa eletiva nas trilhas do Piauí. Aventure-se, o nosso conteúdo, identidade cultural, né? Nós vamos continuar, vamos dar continuidade a este conteúdo e hoje nós vamos entrar mais especificamente no nosso território brasileiro, né? A data de hoje, este dia 20 de setembro de 2022. Já estamos aí na segunda quinzena, né, de setembro, faltando poucos dias aí para o mês de setembro findar, tá? E o final do ano se aproximando, tá? O nosso roteiro de aula, ou seja, o nosso itinerário a ser seguido, nós temos aqui o objeto do conhecimento, onde você pode verificar o nosso conteúdo, né, que se trata aí de identidade cultural, e nós vamos continuar, né? Dar continuidade, já que, como vocês sabem, vocês estão sempre presentes, né? Na última sexta-feira nós iniciamos este conteúdo. Os objetivos, né? Ou seja, a partir dessa aula nós esperamos que vocês saibam reconhecer os elementos próprios da identidade cultural do município, a cultura material, imaterial, aspectos linguísticos, religiosos, culinária, lendas, etc. Então, o objetivo, né, ou seja, a partir dessa aula nós esperamos que vocês saibam reconhecer esses elementos próprios da identidade cultural do município onde você está localizado, tá? E aí, a nossa aula é uma aula expositiva dialogada, onde nós vamos ter resolução de questões durante a aula e atividade para casa. Né, a atividade para casa. Lembrando que na última sexta-feira vocês ficaram com uma atividadezinha para fazer em casa, né? E aí, essa atividade nós vamos corrigir ela. Vou dar um prazo aí de uma semana, né, para que vocês façam essa atividade. E aí, nessa sexta-feira agora, nós vamos fazer a correção dela. Tranquilo? Olha só, no nosso slide seguinte, gente, vocês podem verificar aí o nosso tópico identidade cultural. Tá? Uma imagem aqui que tem tudo a ver com identidade cultural, né? E aí essa identidade cultural, gente, ela se refere exatamente a um conjunto, né, de traços culturais característicos de um determinado grupo. Então, toda vez que ouvirem falar em identidade cultural, lembre-se
que ela se refere a um conjunto de traços culturais, né, que caracterizam um determinado grupo, né, que faz com que eu, você, nós tenhamos sensação de pertencimento a um determinado grupo social, tá? Que mesmo que nós, por um eventual motivo, saímos, né, para um outro local, nós vamos levar essa identidade cultural, ok? Esses traços são responsáveis por definir esse grupo, né? Ou seja, esses traços culturais são responsáveis por definir esse grupo, diferenciando dos demais grupos, tá? E gerando, né, em seus membros aquele sentimento de pertencimento, tá? Então, isso é o que caracteriza a identidade cultural, né? Nós já destacamos vários aspectos aí da identidade cultural na nossa primeira aula, e aí, isso que você está vendo aí nesse primeiro slide, ele vem a reforçar, né? Ele vem reforçar mais o que vocês já viram na última sexta-feira. Ou seja, na nossa primeira aula referente à identidade cultural, tá? E aí, gente, a identidade cultural, ela tem a ver com quem somos enquanto grupo, tá? Essa identidade, ela se manifesta a partir do quê? Muito importante, olha, ela se manifesta a partir de determinados traços, como por exemplo, né, traços culturais, como por exemplo, nós podemos destacar a língua, a religião, os ritos, as festas, as manifestações artísticas, tá? No caso aqui do nosso Brasil, a língua portuguesa, né, que é a maior, vamos dizer assim, é a maior herança deixada pelo colonizador, pelo europeu que chegou aqui no século XVI. Nós temos a religião, né, no caso, a católica por ser a predominante, né, ou seja, em torno de 60%, um pouco mais de 60% da população, mas aí, claro, nós temos outras religiões, como por exemplo, religiões de origem afro, né, já que na constituição do nosso povo, né, vocês sabem que nós temos o elemento indígena, que já estava aqui, nós temos o português, que posteriormente chegou e ocupou a área, e posteriormente trazido à força nós temos o africano. E aí, na formação cultural do nosso país, nós temos elementos típicos desses três povos, tá? As festas, né? As manifestações artísticas, então são exemplos aí de traços culturais, tá? No caso, festa típica aqui do nosso país, o carnaval, mas não especificamente o carnaval, nós sabemos que não tem só aqui, né? Mas o que eu destaco aqui para vocês exatamente é a questão daqueles, o samba, aqueles desfiles de escolas, né? Que aquilo ali é típico, né? Bem característico aqui do nosso país, né? E que, diga-se passagem, né? Ou seja, aquelas pessoas lá daquela região fazem muito bem feito, é um verdadeiro espetáculo, tá? Nós temos aí, nessa categoria de festas, o Festival de Parintins, que ocorre lá na cidade de Parintins, no Amazonas, né? Onde tem, por exemplo, a disputa lá de dois bois, o garantido e o caprichoso. Então, são exemplos aí de traços culturais, né? Aqui do nosso país. Mesmo quando o indivíduo se separa de seu grupo, olha só, mesmo quando um indivíduo se separa de seu grupo, ele carrega consigo essa identidade, né? Isto é, esse conjunto de elementos culturais, né? Que o vinculam, que o ligam, né? Que liga esse indivíduo ao grupo do qual ele faz parte. E aí vocês podem observar aí como exemplo um indiano, né? Vocês sabem que a cultura indiana ela é bem diferente da cultura ocidental. Eu já não digo nem da cultura brasileira, né? É da cultura ocidental mesmo. Os indianos são bem diferentes, tá? Então, um indiano que vai viver na Europa, por exemplo, ele vai manter sua identidade cultural, pelo menos por um bom tempo, ainda que esteja fisicamente distante de seu agrupamento, né? Por exemplo, o indiano ele tem características, né, que
o diferencia, tá? Do europeu. Por exemplo, a própria religião, né? A maior parte dos indianos seguem o hindu, né? A religião hinduísta, né? Aquela questão de ter determinados elementos naturais como sagrados, tá? Então, isso diferencia, né? Daquele país, né? Da comunidade europeia. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos avançar? Olha só, no nosso slide seguinte, agora nós temos que destacar que há problemas, né, com relação, olha só, há problemas, né, nessa definição de identidade cultural, principalmente quando levamos em conta, né, o mundo globalizado no qual vivemos, tá? Então, gente, a globalização, esse processo, né? A globalização, ela é um processo que leva à conexão de todas as partes do mundo, né? Ou seja, um mundo mais interligado, tá? Através cada vez maior dos avanços nos meios de comunicação e nos meios de transporte. Então, isso caracteriza bem a globalização, né? E aí, com relação a essa parte da cultura, esses avanços nos meios de comunicação, né, fazendo com que a informação, né, fazendo com que o conhecimento de determinadas partes do mundo, né, esteja mais acessível às pessoas, tá? Isso termina repercutindo, tá, nessa identidade cultural. Então, a globalização é um processo que leva à conexão de todas as partes do mundo, né, através da cada vez maior e mais fácil circulação de informações. Cada vez maior e mais fácil circulação de informações, bens e pessoas, né? E isso tende o quê? Tende a fazer com que as identidades culturais se tornem menos rígidas, né? Ou seja, mais flexíveis, frágeis ou instáveis, né? Ou seja, esse processo de globalização, ele termina influenciando aí nessa identidade cultural no atual momento que nós vivenciamos. Exatamente, né? Por ser cada vez maior, né? Está mais fácil o acesso à informação, a bens, tá? E a pessoas, tá? E isso se deve exatamente a esses avanços nos meios de comunicação e nos transportes, né? Algo bem típico aí da globalização. Com certeza você já deve ter estudado isso na parte de geografia, história também estuda. Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos avançar? Olha só, gente, no nosso slide seguinte, agora nós vamos entrar especificamente na identidade cultural brasileira. Não é à toa que vocês estão observando aí nessa imagem que está à direita, né, do vídeo de vocês, tá? Essas pessoas, tá? E pode observar a fisionomia dessas pessoas, que são pessoas com características, né, diferentes, né? E aí essas características não são apenas, né, fisionômicas, tá? Ou seja, essas características também, tá, vão um pouco mais além. Olha só, o que é identidade cultural brasileira? Então, gente, a identidade cultural brasileira, ela é o conjunto de traços culturais, né, que definem o que é ser brasileiro. Tá? Então, olha só, em tese, os brasileiros compartilham o quê? Compartilham determinadas características culturais, né, que fazem com que cada um deles se sinta parte da nação. Então, esse conjunto de traços culturais, né, esse conjunto de traços distintivos é chamado de brasilidade, né, aquilo que nos caracteriza, né, como brasileiros e que nos torna diferente com relação a pessoas de outras partes do mundo.
E aí é comum nos identificarmos, né? Ou sermos identificados, é comum nos identificarmos ou sermos identificados por estrangeiros como um povo alegre, comunicativo, caloroso, tá? E criativo, né? E aí certas manifestações culturais, como por exemplo o carnaval, né? Ou hábitos alimentares, né? Como comer arroz com feijão, parecem fazer parte, né? Desse rótulo do ser brasileiro, tá? Então, as pessoas, né, os estrangeiros, quando se referem aos brasileiros, né, já imaginam logo em samba, em carnaval, já imaginam logo como um povo caloroso, como um povo comunicativo, um povo que gosta muito do contato físico, né, de tocar, abraçar, beijar, coisa que para pessoas de outros países já é estranho. Por quê? Porque não faz parte da cultura, aquele comportamento não faz parte da cultura daquelas pessoas, né? Aquelas pessoas nasceram, se desenvolveram, mas num outro meio, né? Com outras características, com outros traços culturais. Ok? Então, olha só, estudiosos da cultura nacional, né, chamam a atenção, né? Chamam a atenção exatamente, gente, para um fenômeno característico da formação do povo brasileiro, né? Ou seja, que é a miscigenação, né? A miscigenação, já que o nosso país é constituído por pessoas, né? Por 3 grupos, aí o índio, né? O português, ou seja, o europeu branco, né, e o negro, no caso o africano. Então, o nosso povo, com o decorrer do tempo, com a mistura de raças, tá, ocorreu esse processo de miscigenação, essa grande mistura, né, que caracteriza o povo brasileiro, né? Não é à toa que mais da metade da população do nosso país ela é mestiça, ou seja, ela é fruto da miscigenação. Então, aqui é complicado falar em raça pura, né? É complicado em falar em pessoas totalmente brancas, pessoas totalmente negras, exatamente em decorrência dessa grande miscigenação que nós tivemos, ou seja, essa mistura envolvendo o indígena, envolvendo o branco europeu, envolvendo, né, o negro africano. E aí, veja bem, com o decorrer do tempo ainda temos a participação de outros elementos, né? Vocês sabem que com o decorrer do tempo, com relação a europeus, não foi só o português que... O português é importante, claro, por ter colonizado o nosso país, né? Mas com o decorrer do tempo, né, teve uma outra leva aí de imigrantes, com destaque aí para alemães, italianos, com destaque para japoneses, né, os amarelos, tá? Que entraram aqui no nosso país, né? É só lembrar do sul do Brasil, que tem muito esse toque da colonização aí, feita por alemães e por italianos, né? No caso do Rio Grande do Sul, tem cidades lá fundadas por italianos, como Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves, né? Santa Catarina, cidades lá fundadas por alemães, como Blumenau e Joinville, certo? E, por exemplo, aqui no nosso Piauí nós temos o toque aí do sírio-libanês, né? Como nós já falamos em outro momento, em outro encontro, tá? Nós temos aqui pessoas que vieram lá da Síria, do Líbano, ou seja, essas pessoas aí que se destacaram no comércio, com destaque nos municípios de Floriano, Teresina e Parnaíba, tá? Então nós temos aqui no nosso estado esse toque aí sírio-libanês, ok? Então, olha só, estudiosos da cultura nacional chamam a atenção para um fenômeno característico da formação do povo brasileiro, que é exatamente, galerinha, o fato do nosso povo ser bastante miscigenado, tá? Historicamente, somos fruto da mistura, né, das culturas negra, indígena e europeia, né? E essa mistura seria, em grande medida, definidora da nossa identidade, ok?
quais seriam as características do povo brasileiro? Né? Se fosse perguntar para vocês, né? Quais seriam as características do povo brasileiro? Então, olha só, observando a população brasileira, pelos aspectos comuns, né, que possam constituí-la, é possível pensá-la, ou seja, é possível pensar essa população brasileira a partir de uma identificação cultural em que a música ou tradições religiosas possam exercer maior peso, tá? Porém, a grande extensão territorial e as diferentes origens da população, né, fazem com que tenhamos aí também uma enorme diversidade cultural, né? Uma enorme diversidade cultural, né? Quem já saiu aqui do Nordeste, foi ali para o Sudeste, mais especificamente para o Sul, vai observar isso que nós estamos destacando, ou seja, essa enorme diversidade cultural que nós temos aqui no nosso Brasil, né? Inclusive a imagem que vocês estão observando aí ao lado, né, nos remete, né, a essa grande diversidade cultural que nós temos no território brasileiro, exatamente em decorrência, né, de determinadas áreas ter uma maior influência negra, outra ter um pouco mais indígena, outra ter um pouco mais europeia, com destaque para alemães e italianos, tá? Então, um dos pontos que nós podemos observar em termos culturais, né, com relação ao povo brasileiro, é essa grande diversidade cultural que há em nosso país. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvidas? Dúvidas? Podemos avançar? Perguntas? Qualquer dúvida, coloca aí no chat, né? Não vão imaginar, minha pergunta pode parecer boba, eu não vou colocar não, porque Paulo tal pode fazer uma gracinha. Não, talvez a sua pergunta pode ser, né? Pode ajudar o outro colega, né? Pode ajudar um outro polo, tá? Então, não entendo dessa forma. E esse momento que nós estamos agora é o momento mesmo, né, de tirarmos dúvida, né, e mesmo que, vamos dizer assim, que numa determinada pergunta que nós colocarmos aqui, errei a pergunta, mas os erros, eles também servem para nós observarmos esses erros, né, e tirarmos proveito, né, para assim melhorar. Tranquilo? Olha só, no nosso slide seguinte, a religião católica, tá? É claro que nós sabemos que no nosso país nós não temos apenas essa religião, nós destacamos exatamente por ser aquela trazida pelo europeu, pelo português, e que durante um bom tempo, né, ela era, vamos dizer assim, mais de 90% da população. Só que aí com o decorrer do tempo, né, ela foi perdendo espaço, tá? Mas aí, como vocês podem observar, essa religião católica originária dos colonizadores europeus, embora durante muitos anos, né, tenha sido absoluta maioria, como nós já destacamos, ela não é a única, viu, galera? Os brasileiros professam religiões, né, de matriz africana, tá? Os indígenas possuem seus próprios cultos e divindades, né? Os indígenas, né, nessa questão de seus cultos e divindades, eles têm muito esse contato, esse respeito pela natureza, né? Além de existir uma infinidade, ou seja, uma grande quantidade de denominações religiosas cristãs além da católica, né? Além da católica.
Vocês sabem que nós temos um movimento pentecostal muito crescente, né? Ou seja, a religião, os seguidores do protestantismo vêm crescendo bastante aqui no nosso país. E aí a imagem que vocês observam abaixo, ela nos mostra exatamente essa grande quantidade de religiões que nós temos aqui no Brasil, né? Ah, professor, eu estou vendo ali um judeu, né, um budista. Judeu típico lá de Israel, tipo daquela área ali do Oriente Médio, budismo tipo da Ásia, né? Tibete. Bom, apesar de não ser típico aqui do nosso país, apesar de, digamos assim, em termos de imigrantes, essas pessoas não terem contribuído tanto em termos de imigrantes para o nosso país, mas mesmo assim, no nosso país nós temos, viu? Nós temos judeus, nós temos budistas, tá? Nós temos islâmicos também, apesar deles não serem maioria, apesar de não ser um grupo tão grande, mas daí você pode, né, concluir o tão vasto, né, o tão diverso as nossas crenças, tá? Ou seja, em termos de religiosidade, em termos de religião, o nosso Brasil é bastante o quê? É bastante diversificado, tá? Apesar de nós sabermos que, em termos assim, quantitativos, né, predominam aí religião cristã. Quando se fala cristã, inclui-se o catolicismo e os grupos protestantes, tá? Além das outras religiões aí que nós já destacamos, que vocês estão vendo aí na imagem, né? Que vocês estão vendo aí no slide, né? Aquelas de matriz africana, os cultos e divindades, né? Oriundos aí dos indígenas, ok? Então, resumindo, né, eu quero chamar a atenção de vocês exatamente para isso que você está observando aí no texto e isso que você está observando aí na imagem, né? Essa imagem aí, ela nos dá essa ideia de diversidade religiosa e que nosso país apresenta, né, bastante. Ok, galerinha? Olha só, gente. A Constituição do povo brasileiro, né? A formação do povo brasileiro, ela guardem bem essa palavrinha aqui, viu, gente? Ela é multiétnica. Multi, né, como vocês sabem, é vários, tá? Então, a Constituição, a formação do povo brasileiro é multiétnico, ok? Tendo em vista a variedade de grupos, né, que constituíram, né, que formaram, que contribuíram aí para a formação do nosso povo, né, para a nossa população. Além do nativo indígena, o africano e no caso aí, o europeu colonizador, né, ou seja, o português, nós temos aí, gente, nós temos imigrações importantes, né, como por exemplo, nós temos o grupo de italianos, tá, japoneses, árabe, que contribuíram, e não foi pouco não, viu? Contribuíram muito para ampliar ainda mais, tá, a enorme diversidade histórico-cultural brasileira, tá? Sempre quando nós falamos Constituição do povo brasileiro, nós tocamos nesses três pontos, né? O europeu, o português, né? O indígena, o negro, o africano, tá? Mas aí lembre-se também que no decorrer da nossa história, né, mais à frente, outros grupos populacionais entraram aqui no nosso Brasil, no nosso país, né? Alguns europeus, que não eram mais, no caso, portugueses, né? Aí, como vocês podem observar na imagem, o destaque aí para italianos, né? Nós podemos colocar também alemães, poloneses, né? Até mesmo ucranianos, apesar de não termos em grande parte, mas nós temos uma cidadezinha lá no Paraná, chamada Prudentópolis, né, que ela tem uma grande contribuição na sua formação de ucranianos, né? Inclusive, nesse momento, né, no momento, vamos dizer assim, auge,
né, dessa guerra, desse conflito lá na Ucrânia, ela recebeu, essa cidadezinha chamada Prudentópolis, recebeu uma grande quantidade, né, de ucranianos, né, devido exatamente às características culturais serem próximas. Está aqui no Brasil? Está. Mas lá eles conservam muitos traços da cultura ucraniana. Então, para o ucraniano, né, habitar aquela área, ele, digamos assim, o choque cultural não seria tão grande, tá? Tão grande quando comparado a outras partes do nosso país. Ok? Japonês, né, ali pelo estado de São Paulo. No Pará também tem um toque, tem uma certa quantidade. Então, tudo isso contribuiu, olha só, para o quê? Essa imagem que vocês estão observando aqui, essa imagem que vocês estão observando abaixo, ela lembra exatamente, ela nos remete exatamente ao quê? A diversidade, né? A variedade, tá? Então, observe esses vários rostos, né? Essas várias faces que estão nessa imagem, né? Você pode concluir, né? Pode chegar à conclusão que se trata, né, de um quadro, de uma imagem bastante diversa. Então, se você observar essas faces, não tem nenhuma igual, né, ou parecida, né? Todas são diferentes, né? Ou seja, procurando mostrar exatamente essa variedade, essa diversidade que é a população brasileira, que é o povo brasileiro, né? Como nós já destacamos aí no início, né? Ou seja, a constituição do povo brasileiro, ela é o quê? Ela é multiétnica, tendo em vista exatamente essa variedade de grupos, né, que constituíram a nossa população, que vai aí desde o nativo, que é representado pelo indígena, passando aí pelo africano, pelo europeu português, no caso, até outros imigrantes importantes, né? Como, por exemplo, o italiano, o japonês, o árabe. Tranquilo? Alguma pergunta? Boa tarde aí para o nosso amigo Vital Santos, né? Que está se conectando aí. O nosso amigo Vital Santos é da Unidade Escolar Francisco José Tibúrcio, em Betânia do Piauí, né? Marcando presença, bem-vindo. Podemos avançar, né, galera? A galerinha aí de Alvorada do Gurgueia 2, Baixa Grande do Ribeiro 10 e 5, Cajueiro da Praia, olha aí, a galerinha aí do litoral, né? Cajueiro da Praia, Pimenteiras, né? São Francisco do Piauí 3 e os nossos amigos de São João do Arraial, marcando presença. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode colocar aí no chat, viu, galera? Vai ser um prazer respondê-la. Então vamos avançar, né? Vamos seguir a nossa viagem aqui pelas características culturais, por essa identidade cultural brasileira, tá? Outro fator mais recente, né, que dificulta ainda mais a tentativa de concepção de uma identidade brasileira ou seja, única, é o processo de globalização, tá? E uniformização das culturas que tem ocorrido em todo o mundo. Então, olha só, o acesso aí à cultura mundializada tem uniformizado comportamentos, hábitos e trajetórias, né? Tanto nos aspectos econômicos quanto nos aspectos culturais e sociais, né? Fala-se, quando se fala muito na globalização, o seu principal, o ponto mais característico forte da globalização é o econômico. Mas a globalização ela não é apenas econômica, tá? A globalização ela não é apenas econômica, ela tem sua vertente política, ela tem sua vertente social, cultural, tá? E aí o nosso destaque, a influência,
aí no nosso estudo é exatamente com relação à influência cultural, né, por parte aí da globalização, tá? Ou seja, o acesso à cultura mundializada tem uniformizado, né, comportamentos, hábitos e trajetórias tanto nos aspectos econômicos quanto nos aspectos culturais e sociais, tá? Olha só, um dos problemas aí de se tentar definir a identidade cultural, um dos problemas de se tentar definir a identidade cultural brasileira diz respeito ao quê? A enorme diversidade, né, do nosso povo, que põe em xeque, né, a ideia aí de uma única identidade nacional, tá? Então, em vez de uma, talvez seja mais correto dizer que existem inúmeras identidades culturais, né? Isso nos leva a crer que um elemento central da identidade cultural brasileira é exatamente o quê? A diversidade. Então, um elemento central da identidade cultural brasileira é exatamente essa diversidade, viu, galera? Ou seja, nós somos um povo bastante diverso, né? Bastante heterogêneo em termos culturais. O Brasil, ele é caracterizado por grandes diversidades, né? Ou diferenças regionais, né? Essas diversidades, galera, são sociais, econômicas, culturais, tá? Já que, como vocês sabem, que além da diversidade cultural, a diversidade cultural é algo bom, algo interessante, benéfico. Mas as diferenças regionais, né, em termos econômicos, aí não é algo benéfico, tá? Infelizmente é algo a lamentar, né? E a combater e tentar reverter, né? Vocês sabem que o nosso país, assim como ele tem essa diversidade cultural que nós estamos apresentando aqui, que nós estamos mostrando, ou seja, essas diferenças culturais que nós estamos mostrando dentro do nosso país, mas o nosso país também, infelizmente, tem essa questão da grande desigualdade, das grandes diferenças regionais, né? Então, olha só, uma pessoa que viaja o Brasil de norte a sul, certamente, né? Certamente notará ao longo desse longo trajeto a variedade de ritmos, crenças, costumes, sotaques, tá? Exatamente em decorrência do nosso país, né, ter essa grande diversidade cultural. Então, alguém que fosse fazer esse percurso, viajando no nosso país aí de norte a sul, iria se deparar exatamente aí com essa variação, tá? Ou seja, ele iria notar ao longo desse percurso, desse trajeto, né, a variedade de ritmos, crenças, costumes e sotaques, tá? Principalmente aqui, o mais notável aqui, nessa viagem, que ele iria perceber ao falar com as pessoas, era exatamente a questão do sotaque, tá? Além disso, mesmo dentro de uma cidade, né, existem diferenças culturais bastante demarcadas, né? Muitas delas determinadas por desigualdades, o quê? Por desigualdades socioeconômicas, tá? Essas identidades locais que muitas vezes se limitam a determinadas zonas ou bairros de uma cidade são bastante evidentes em metrópoles como São Paulo e o Rio de Janeiro, viu, gente? Então, olha só, que observe bem esse detalhe, que até mesmo, né, dentro de uma cidade existem diferenças culturais bastante demarcadas, tá? Outro aspecto a ser levado em conta é o possível quê? Outro aspecto a ser levado em conta
é o possível apagamento da identidade nacional em decorrência do quê? Em decorrência da formação de uma cultura cosmopolita, ou seja, aberta a influências estrangeiras, tá? E aí a globalização, ela contribui para isso, viu, gente? Esse encurtamento das distâncias, esse acesso mais rápido à informação. Esse fenômeno é mais presente nos grandes centros urbanos, onde a influência de outras culturas costuma ser mais forte. Olha aí, gente. Portanto, a brasilidade, a identificação do brasileiro a identificação do brasileiro com os outros filhos do mesmo território é uma questão muito mais de pertencimento, afetividade e simpatia individual do que um conceito social construído e fundado em critérios únicos. Tá? A identidade brasileira, em oposição à unificação de características, pode ser sim compreendida pela diversidade histórica, cultural e social de seu povo. Então, vocês observaram aí que ao longo desses 3, 4 slides aí que nós estamos estudando, né? O que mais chama mesmo a atenção aqui do nosso país, com relação à sua cultura, é exatamente essa diversidade, né, que nós temos, tá? Nós somos um país multiétnico, tá? Nós somos um país constituído aí por diversos povos de diversas origens, ok? E aí, isso veio a caracterizar o nosso país como um país, né, que apresenta o quê? Que apresenta uma grande diversidade histórica, cultural e social por parte aí de seu povo. Tranquilo? Que vocês podem observar esse quadro, né, chamado de Brasilidade, né? Essa arte tropical. Brasilidade. De Thaís Gomes, a artista, né? E aí mostra aí uma arte tropical, tá? Olha só. Agora vamos exatamente para uma parte de exercícios, né? Vamos aqui a algumas questões e aí com questão do Enem. Olha só, gente. A primeira questão diz o seguinte: a hibridez, nós destacamos aí na última aula, né? Aula de sexta, a hibridez descreve a cultura de pessoas que mantêm suas conexões. Híbrido, lembra, que é algo que é misturado, tá? A hibridez descreve a cultura de pessoas que mantêm suas conexões com a terra de seus antepassados, relacionando-se com a cultura do local que habitam. Então, essa hibridez, ela descreve a cultura de pessoas que mantêm suas conexões com a terra de seus antepassados. Então, ela tem uma parte cultural, né, relacionada à terra de sua origem, de seus antepassados, relacionando-se com a cultura do local em que ela está no momento, do local em que ela habita. Eles não anseiam retornar à sua pátria ou recuperar qualquer identidade étnica pura ou absoluta. Ainda assim, preservam traços de outras culturas, né? Tradições e histórias e resistem à assimilação. Contrapondo o fenômeno de hibridez, o fenômeno de hibridez à ideia de pureza cultural, observa-se que ele se manifesta quando, então, contrapondo-se o fenômeno de hibridez, essa presença aí de traços culturais distintos, como vocês podem observar no enunciado, lá na terra do antepassado, né?
de um determinado indivíduo, como os traços, né, como as características culturais do local que ele habita. Então, contrapondo o fenômeno da hibridez, a ideia de pureza cultural, observa-se que ele se manifesta quando, ou seja, esse fenômeno da hibridez se manifesta quando, letra A, criações originais deixam de existir entre os grupos de artistas que passam a copiar as essências das obras uns dos outros. Letra B, civilizações se fecham a ponto de retomarem os seus próprios modelos culturais. Olha aí, civilizações se fecham a ponto de retomarem os seus próprios modelos culturais do passado, antes abandonado. Será que é isso que o texto quis dizer, que o enunciado, que a introdução nos passou? Letra C, populações demonstram menosprezo por seu patrimônio artístico, apropriando-se de produtos culturais estrangeiros. Essa introdução aqui, o que nós fizemos, essa leitura que nós fizemos, né, o que nós destacamos aí, nos remete a essa letra C. Populações demonstram menosprezo por seu patrimônio artístico, apropriando-se de produtos culturais estrangeiros. Letra D. Elementos culturais autênticos são descaracterizados e reintroduzidos com valores mais altos em seus lugares de origem. E a letra E. Intercâmbios entre diferentes povos e campos de produção cultural passam a gerar novos produtos e manifestações. E aí, galera? Letra A, B, C, D ou E? Então, olha só. A hibridez descreve a cultura de pessoas que mantêm suas conexões, suas ligações com a terra de seus antepassados, relacionando-se também com a cultura do local em que habitam, né? Em que estão no momento. Eles não anseiam retornar à sua pátria, ao seu local de origem, ou recuperar qualquer identidade étnica pura ou absoluta. Ainda assim, preservam traços de outras culturas, tradições e histórias e resistem à assimilação. Contrapondo o fenômeno aí da hibridez, ou seja, o fenômeno da hibridez, ele se contrapõe à ideia de pureza cultural. Algo que é híbrido culturalmente, né, apresenta traços culturais, né, de mais de uma cultura, né? Então, esse fenômeno da hibridez, ele se contrapõe à ideia de pureza cultural. Isso pode ser visto, né, exatamente, galerinha, na letra E de escola. Ou seja, intercâmbios entre diferentes povos e campos de produção cultural passam a gerar novos produtos e manifestações. Então, a primeira questão, a alternativa correta, é a letra E de escola. Tranquilo? Segunda questão. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade, né? Quase que não saía. E complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira, o candomblé, deve considerar que elas, letra A, permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos.
permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. Letra B, perderam a relação com seu passado histórico. Letra C, derivam da interação entre valores africanos. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Letra D, contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil. Será que esses dois elementos, a capoeira e o candomblé, contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual? Ou letra E, demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus? Gente, olha, com base no texto, né, a análise de manifestações culturais de origem africana, claro, aqui no nosso Brasil, como por exemplo a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas, né, ou seja, elas derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira, tá? A alternativa correta aí para a nossa segunda questão, C de casa. Terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: a ideia, ou melhor, a respeito da ideia de identidade nacional, é correto dizer, letra A identidade é uma ilusão que não influencia na vida dos sujeitos. Será que a identidade é uma ilusão que não influencia na vida dos sujeitos? Letra B, as construções identitárias são imutáveis. Não são imutáveis, viu, gente? Elas mudam, né? Podem mudar. Letra C, a elaboração da identidade nacional passa por fenômenos e processos históricos e sociais. Letra D, nenhuma identidade nacional pode ser construída fora da narrativa ficcional. Ou letra E, os fenômenos atuais são incapazes de influenciar na identidade nacional. Será que a globalização é incapaz de influenciar na identidade nacional? Então a letra E nós já podemos descartar, né? A letra B também podemos descartar. Ficaram aí as letras A, C e D. E aí, qual seria a alternativa correta aí para a nossa terceira questão? Gente, nossa terceira questão, a alternativa correta exatamente, tá? Terceira questão, a respeito da ideia de identidade nacional, é correto dizer que a elaboração da identidade nacional passa por fenômenos e processos históricos. Sim, perfeito. A elaboração da identidade, essa construção da identidade nacional, ela passa aí por fenômenos e processos históricos e sociais. Tranquilo? Terceira questão, alternativa correta, C de casa. E agora nós vamos exatamente para o quê? Para a nossa atividade para casa. Então, qual é a atividade para casa aí que vocês, olha só, que vocês vão ter? Olha só, nós temos aí 4 questõezinhas, né? 4 questõezinhas que se você, mesmo que você tenha perdido a aula de hoje, mas você vai lá no nosso AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, e aí lá você tem acesso à aula, à videoaula, né, no caso, e você tem acesso aos slides. Esses slides que vocês estão vendo aí na tela. E aí, as nossas questões, né, essas questões que vocês estão vendo aí na tela, lendo com calma, com atenção, assistindo novamente a aula, né, revendo novamente a aula, né, a videoaula, vocês têm total, né, 100% de chance de responder essas questões, né? Estão todas, né, no que nós trabalhamos na aula de hoje, né? No que nós estudamos, observamos aí na aula de hoje.
Tranquilo? Então, olha só, a primeira questão, gente, ela diz o seguinte: como a identidade cultural brasileira pode ser caracterizada? Como a identidade cultural brasileira pode ser caracterizada? Logo lá nos primeiros slides, acredito que você já encontra lá a resposta. Segunda questão: como o povo brasileiro pode ser qualificado? Né? Quais adjetivos que o povo brasileiro recebe dos estrangeiros? Então, como o povo brasileiro pode ser qualificado? Que manifestações culturais rotulam o brasileiro? Essa é a segunda questão. Terceira questão: por que é difícil definir a identidade cultural brasileira? Por que é difícil definir a identidade cultural brasileira? E isso nós estudamos na aula de hoje, né? Explique por que a Constituição do povo brasileiro é multiétnica. Explique por que a Constituição do povo brasileiro é multiétnica. Então, essa é a atividade para casa, né? Que vocês vão ter aí até sexta para responder, ok? Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, meu tempo expirou. Espero que vocês tenham compreendido aí a nossa aula. Mas por hoje é só. Agora vocês aí vão ter um intervalo, né? Para tomar aquela água, lanchar. Mas por hoje é só. Deixo aí para vocês o meu abraço, meu desejo aí de uma boa tarde de aulas. E até sexta-feira, né? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus. Até sexta.